Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meu povo, são 18 horas, ao vivaço aqui nesse domingo com você, no nosso canal, aqui no programa do Rodrigo, uma história de sucesso, né? Hoje eu estou aqui com ela, Reni Muniz, daqui a pouquinho eu vou dar boa noite para ela, mas antes eu quero pedir para você, meu amigo, minha amiga, que quer se inscrever no nosso canal, se inscreva, compartilha, deixa like, e você que quiser e puder doar algum valor aí para o nosso canal aqui, eu vou falar o Pix hoje para você, que hoje nós estamos ao vivo, tem que falar, né? Porque quando está gravado eu posso pôr embaixo na tela aqui, né? Então é 045 196 949 90, 045 196 949 90. Mas você, caso você não pegou, é só você voltar o vídeo depois quando a live ficar salva. Boa noite, Reni. Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite aí também para quem é surdo, está nos ouvindo, e através das legendas, lógico, né? Que se tiver legenda aí ativada, mas também fiz o gesto aqui de boa noite. Meu nome é Reni e meu sinal é esse. E eu sou uma mulher de pele parda, estou usando um vestido florido na cor azul, com flores beges, tenho cabelo preto, e está hoje em rabo de cavalo na altura dos ombros, o cabelo encaracolado. Então, boa noite para todos, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e muito obrigada pelo convite. Imagina. Você, além de escritora, é psicóloga, né? Isso, eu sou psicóloga de formação, eu formei em 2012 e atuei em algumas frentes, atuei como psicóloga clínica, organizacional, social, e após a maternidade, em 2020 eu tive meu filho, foi na pandemia, no auge da pandemia, quando ele nasceu, ninguém visitou no hospital, porque ainda não tinha nem vacina, então eu fiquei muito em casa com ele, e me despertou esse desejo, tanto o retorno à leitura, como esse processo de começar a escrever mais textos. Acho que a mulher também fica mais sensível no puerpério, então eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever sobre maternidade, sobre os sentimentos no puerpério, que ficam mais aflorados, e fui tomando esse gosto. E entrei na Academia Gamense de Letras, estou aqui também com o meu broche representativo, eu sou acadêmica da academia aqui, da minha cidade, e eu escrevi alguns trechos, né? Tem alguns textos publicados, assim, estou mostrando aí coletâneas, essa daqui é Lembranças de Família, que tem texto meu, essa daqui é Prosa Poética, também tem, essa coletânea aqui é a coletânea Simplesmente Amor, também tem texto meu, essa aqui é a sexta coletânea de poemas, e essa daqui é uma coletânea sobre inclusão, e o título dela é Somos Todos Iguais. Também tem texto meu nela. E aí eu passei também com esse engatinhar como escritora, né? Porque eu estou começando minha caminhada, aprendendo com escritores mais experientes, e eu tive a sorte de conhecer um cordelista que foi meu professor e mentor, e eu conheci também através da academia, e comecei a escrever cordéis também. Então, tenho alguns cordéis escritos, também estou engatinhando na arte de cordel, mas também me identifico muito. Mas foi a dona Arlene que te inspirou também, né? A começar nessa vida de escritora, não foi? A minha mãe escreve cordel também, e ela aprendeu com o mesmo professor que eu, que é da Academia Gamense de Letras também, o Goari. Então, ele foi... Nosso programa vai passar essa semana, hein, pro pessoal ver. Você conversou com ele, né? Uhum.
Sim, aí ele foi nosso professor e mestre cordelista, então ele nos inspirou, ele que nos trouxe um pouquinho dessa cultura. A gente, lógico, já conhecia o que era cordel, mas a questão das regras, das métricas, ele foi ensinando a gente a fazer. E aí eu também, E aproveitando... e a questão dos livros infantis, como é que você trabalha com eles? Então, aí como mãe, eu comecei a ler bastante sobre essas questões literárias do mundo infantil, porque eu tenho uma memória afetiva em relação à minha infância, que meu pai, sempre quando ele viajava, o que ele trazia de presente para a gente era um livro. E quando a gente também estava de férias, ia passear em shopping, nosso foco nunca foi numa loja de brinquedo. Ele sempre levava a gente em uma livraria e falava, escolhe um livro para você. Então, a gente demorava ali, eu com os meus irmãos, meu pai, a gente demorava, passava tempo na livraria, escolhendo qual seria o melhor livro para levar, porque ele falava, escolhe um. Então, era um. Então, a gente já passava aquele tempo ali curtindo e pesquisando qual seria o livro ideal, e eu tenho boas memórias sobre isso. Mas eu acho também que eu comecei a ler tarde, nesse sentido de ter essa paixão pela literatura, eu sinto às vezes que eu perdi tempo. E aí eu fui pensar como não fazer isso com o meu filho, porque eu tinha acabado de ser mãe, e comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, e não era um campo conhecido para mim, mas eu me deparei com muita literatura sobre isso, com muitos livros bons sobre leitura em voz alta, que é o LVA. E Sim. alguns livros, né? Eu até ganhei esse livrinho aqui, que é Ler com Bebês e Crianças. Aí eu também pesquisei alguns cursos, eu fiz um curso gratuito pelo Itaú Social sobre ler para bebês também, que foi muito interessante, me inspirou, e comecei a seguir pessoas também que eram especialistas nesse assunto para que eu me inspirasse a fazer o mesmo. E aí, com o meu filho bem novo, ainda com meses, eu comecei a fazer as práticas de leitura em voz alta para ele, e senti, assim, vi de perto como fez diferença, tanto no vocabulário dele, na comunicação. Ele realmente foi uma criança que desenvolveu bem essa questão da comunicação, tem um bom vocabulário, e com um ano ele falava, assim, né, pequenas palavras, falava au, au, que é mais vocábulo, né, que é as onomatopeias, mas além disso ele falava algumas palavras, falava árvore, falava abre. Então ele, assim, desenvolveu rápido essa questão do vocabulário. Mas, além disso, porque o livro é além disso, né, um objeto cultural, ele ajuda também na formação do vínculo da mãe com o bebê, do pai com o bebê, e ver esse processo, podendo ter um objeto de estudo tão perto, né, que foi o meu filho, me encantou. Então, hoje eu sou uma defensora da leitura em voz alta para crianças, porque é um universo, assim, que eu tive acesso na infância a livros, a bons livros, mas eu não sabia que, ainda assim, tinham tanta coisa, né? Eu não tive acesso, por exemplo, vou mostrar um gênero literário do mundo infantil, que são os livros-imagens. São livros que não têm texto. A narrativa dele, ele é só pela imagem. Então, esse livro aqui chamou Guarda-Chuva. Então, ele tem, assim, seu início, seu meio, tem parte dramática, assim. Esse é um livro que meu filho ama. Meu filho hoje tem 3 anos. Ele ama esse livro. E o que é interessante de livro-imagem é que as narrativas são sempre diferentes, porque você não fica preso a um texto que você vai lendo ali sem condução, né? Então, se eu pego para ler de uma forma, se meu marido pega para ler de outra, e meu filho pega sozinho, e ele conta a história de uma outra forma. Então, são livros muito bacanas. Esse daqui já é bem grandinho, é um livro-imagem também, mas ele já é mais espesso, que ele também não tem É de sua criação? absolutamente... Não, nenhum desses que eu estou mostrando agora são meus, são clássicos, né, da literatura Ah, certo. infantil e da leitura em voz alta. E eu conhecia muitos, o que eu mais conhecia de livro infantil,
que eu achava que já era o máximo da literatura infantil, eram os livros interativos, que são livros, eu tô com um livrinho que tem aqui o sol, e quando você passa o dedo, o sol se põe, e aí começa a chover. Então, são livros que a criança vai interagindo. Aqui, esse livro é sobre estações, então aqui é a estação do outono, quando as folhas caem. E ele é um livro também que possui abas. Então, o que eu conhecia, assim, de mais que eu achava que era o mais legal para criança, eram esses livros interativos. Esse aqui é para aprender a dar nós. Esse daqui também é um livro informativo que ensina sobre o corpo humano, mas ele também trabalha com a questão das abas, né? E esses livros, eu tive muitos livros desse tipo, então era o que eu achava que era o melhor para a criança. E estudando mais sobre esse universo, foi que eu fui descobrindo também outros gêneros que são importantes para que a gente ofereça essa leitura para os bebês e crianças, porque já vai fazendo parte do repertório deles, tanto em questão de vocabulário, como um objeto de cultura mesmo, né? Eu, por exemplo, não li na minha infância, nem me lembro de terem lido para mim livros poéticos, livros com poesias. Então, esse aqui também é um clássico, ou Isto ou Aquilo, é um livro de Cecília Meirelles. Então, assim, ele é uma lindeza, e tem poemas curtinhos, assim, e outros mais longos, né? Então, a gente vai adaptando também ao que a criança dá conta, porque crianças mais novas dão conta de histórias menores, porque não tem ainda um poder de concentração tão grande, mas à medida também que elas vão sendo expostas à leitura, elas vão aumentando esse poder de concentração, né? Então, eu gosto também de livros bíblicos, então esse daqui é um livro da Palavra Sagrada, Poesia Encantada, então também são histórias bíblicas todas em poesia. Poesia na Varanda, então, é um livro também que eu leio para o meu filho. A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Então, muitas vezes a gente conhece as músicas de Vinícius de Moraes e não conhecem as poesias, que são maravilhosas, assim, eu gosto demais. Então, até Era uma Casa Muito Engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu achava que era só uma musiquinha, né? Mas ele escreveu para esse livro, depois que foi transformado num CD. Isso. E eu, com a minha pouca cultura, não sabia, Rodrigo. Eu fui descobrir isso estudando sobre para o meu filho, assim, para ofertar e oferecer para ele gêneros literários diferentes e mais ricos, né? Ele está gostando de ler livros, assim, você está incentivando? Como é que está sendo a aceitação dele, assim, quanto a isso? É interessante ver de perto, né? Porque a gente vê quando a gente vai ali na teoria, você incentiva a criança, então você vai ler, você vai trabalhar com a entonação, e às vezes você pensa que a criança não vai ter interesse, ou então que ela vai ficar ali agitada, sem prestar atenção, e não vai reter nada. E muitas vezes o meu filho não prestava atenção no comportamento, você olhava e pensava, não está prestando atenção. Mas ele foi crescendo, à medida que ele foi crescendo, ele foi também se comunicando comigo sobre os livros. Então, ele fazia perguntas sobre, ele parava, e quando ele não lembrava de alguma cena, ele vinha até mim para ver do que eu estava falando, aí eu olhava a figura, depois voltava a brincar com outra coisa. Mas ele é uma criança que ama livros. Livros e brinquedo, para ele, está no mesmo patamar, porque o livro é um objeto que ele brinca também, né? Então, hoje, assim, o que ele mais gosta de fazer com a gente é chamar para brincar e chamar para ler livro. Então, às vezes, o pai dele está saindo para trabalhar, ele, pai, só mais um livrinho, lê uma historinha para mim, assim, que a gente percebe que ele realmente tem prazer em ler, não foi uma coisa forçada, né, nem que precisou de um grande esforço. A gente simplesmente senta e se disponibiliza a ler para ele, né? Tem até um livrinho aqui que é considerado um livro-objeto. Esse aqui é um livrinho, o título. Eu vou ler junto esse, só para mostrar como que é o estilo de um livro-objeto. Ah, sim. Então, o burrinho pergunta para o macaco:
O que é isso? É para morder? Não. É para usar na cabeça? Não. É para mandar e-mail? Não. É para fazer quá, 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 quá? Não. É para voar? Não. É para cavalgar? Não. É para construir? Não. É para telefonar? Alô? Não. É para dormir? Não. É um livro, bobinho. Então, esse é um livro que a gente brinca enquanto lê. Então, tudo que foi falando no livro, eu fui fazendo gesto ou fazendo o objeto, o próprio objeto que contava na história, com o livrinho. Aham. Então, é um livrinho, assim, que meu filho gosta muito. Eu também não conhecia esse gênero literário, porque eu nunca li ou não tinha prestado atenção. E hoje eu percebo o quanto que, para o meu filho, é um brinquedo. Ele tem, assim, a mesma concepção. Ele não faz acepção entre um brinquedo e um livro. Se eu chamar ele para ler um livrinho, é uma coisa que ele nunca recusa. Ele nunca recusa uma boa história. Que Porque bom. tem já esse costume, né? Uhum. E o que você escreveu assim no gênero infantil? No gênero infantil, aí eu fui mais para esse lado de escrever histórias infantis. Eu escrevi algumas histórias em parceria com a minha mãe, que é pedagoga, escritora também, trabalhou com educação especial durante muitos anos, e a gente escreve livros sobre inclusão. Então, a gente tem histórias sobre um menino cego e uma visita ao zoológico, que a mãe vai fazendo para ele a autodescrição dos animais, e aí fala os sons e como que são as características. E ele é um livro que a gente chama de livro inclusivo, porque ele conta a história de um menino cego, mas ele é para todas as crianças. E ele é pensado no design universal, que ele serve Uhum. para o maior número de crianças possíveis, porque muitas vezes quando se faz tem alguns recursos de acessibilidade que eles precisam ser específicos. Então, para um surdo é Libras, para um cego, muitas vezes vai ser Braille ou a autodescrição. Então, são recursos, mas não quer dizer que só vai servir para aquelas pessoas, né? A autodescrição, muitas vezes, ela inclusive ensina a criança a saber descrever o que ela está vendo, saber apreciar o que está sendo visto. Então, a gente escreveu um livro, sim, nesse sentido, e a gente está aí com um livro em editora para lançar ano que vem também, de um menino cadeirante, e é uma história de superação desse menino, e é uma história real, aconteceu quando minha mãe dava aula, assim, e é o livro Você Pode. A gente vai estar lançando no ano que Quando que vai vem, lançar? e então, a gente vai receber no final desse ano, mas assim, daqui a um mês, já em semanas de Natal e Ano Novo. Então, a gente vai deixar para fazer o lançamento mesmo no início do ano letivo de 2024. Uhum. Daí você com a sua mãe vão nas escolas para palestrar sobre esse livro? Como é que vai ser o trabalho de lançamento que vocês vão fazer? A gente vai nos centros de ensino especiais aqui da nossa cidade, de uma cidade vizinha também, e nas escolas que, porventura, convidarem a gente. Geralmente a gente vai para contar a história para as crianças, porque é uma forma também de incentivo à leitura, e algumas escolas trabalham os conteúdos do livro. Então, também, a intenção que a gente tem a gente já tem um e-book montado sobre sugestões de atividades pedagógicas, e a intenção é trabalhar dessa forma, as escolas convidando, a gente vai de forma gratuita,
e faz essa parceria. E é só em Brasília mesmo ou vocês pretendem sair para outros estados, se convidarem? Se alguém convidar? Se alguém convidar, é conversado, né? Porque tem toda a logística, mas seria uma honra também sair de Brasília, né? Ah, sim. E que mais? Você não teve nenhum livro solo seu ou só esses em parceria com a sua mãe? Tenho livros escritos, ainda não publicados, porque para publicar independente é uma coisa difícil, porque publicar livro é caro, né? Então, a gente tem que ter um planejamento na publicação, na divulgação, e como a gente já tem esse aí que está no forno para sair, aí a gente vai trabalhar com esse livro ano que vem, e aí a gente vai lançando para, assim, conseguir trabalhar bem o livro, porque tem um custo para o autor que muitas vezes não dá para ser repassado para quem compra, para ali no cliente mesmo, para quem é o produto final. Porque para um pequeno escritor, é muito caro, né, produzir um livro. Então, a gente vai fazendo aos poucos para conseguir ir trabalhando no livro que for lançado, mas, assim, eu tenho algumas histórias infantis que estão escritas e que eu gostaria muito de publicar, assim, tenho alguma no forninho, assim, Quer de falar um histórias pouquinho de cada vivência. coisa? Então, eu tenho um livro que eu penso sempre que um livro ele serve para muitos fins. Então, eu usei, por exemplo, que eu vou mostrar aqui esse livro, Tchau Fraldas, e um presente incrível, que é de um elefantinho que ganhou um pinico, eu usei junto com o desfraude do meu filho. E foi importante usar o livro, porque nos dois livros, um era o menininho que ganhava o piniquinho, no outro é o elefante que ganhava o piniquinho. Cada um tem uma abordagem diferente, mas os dois serviram ao mesmo fim. E eles me ajudaram nesse processo, porque eu senti que meu filho internalizou um pouco mais essa questão do desfraude, entendeu que era um desafio, que também precisava de coragem, porque as crianças enfrentam grandes desafios ali para aquele mundo deles, né? Às vezes a gente tende a achar que problema sério é problema só de adulto. E às vezes a gente inferioriza e menospreza os desafios da primeira infância. E eu senti que ele se identificou muito, principalmente com o livro do Elefantinho, assim, porque aí a gente preparou, quando eu contei a história do livro a primeira vez, eu preparei o piniquinho também como um presente, ele abriu, então, assim, ele se sentiu o elefantinho da história. Ele compreendeu que o que estava acontecendo naquele momento da vida dele e os conflitos que ele tinha internamente, que eram como o elefantinho estava tendo também no livro, e o elefantinho resolveu enfrentar, e ele foi corajoso, apesar do medo e tudo, então eu senti que isso ajudou bastante, assim, nessa questão de como levar, a não ser uma coisa tão traumática, né? E quando eu penso em escrever livro infantil, eu também tenho um pouco essa pegada, assim, de pensar em livros que sirvam a algo, que ajudem também pais e mães. Então, eu tenho um livro sobre introdução alimentar, sobre seletividade, porque é um livro também que eu tenho a intenção de convidar uma nutricionista para também estar ali no livro dando informações relevantes, no final do livro, lógico, né? Não na história, porque a história em si, ela já traz para a criança o repertório, mas às vezes é para os próprios pais terem um pouco mais de informação sobre esses momentos, assim, que são marcos mesmo na infância, né? Introdução alimentar, o desfraude, amamentação. Então, quando penso em livro infantil e as histórias que eu tenho pensado, eu penso mais nessas questões. E também tenho livros sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais, para introduzir esse assunto no universo infantil, porque eu acredito que a nova geração vai ser muito mais consciente com a gente, vai inclusive reclamar com a gente, falar o que vocês estavam fazendo, né? Que não estavam cuidando bem do planeta. Porque eu acredito que a minha geração não teve tanto esse cuidado, assim, a gente tem um despertar um pouco maior do que a geração anterior, mas eu acredito que a cada geração esse despertar
é maior, e também porque é iminente, né? A gente vê aí tantas catástrofes e o que tem acontecido nas mudanças climáticas. Então, eu penso em livros nesse sentido, que possam agregar também, ter um valor informativo, mas que também conte uma boa história, que seja agradável de ler para o adulto e para a criança, porque o livro precisa conversar com a criança. Mas se o adulto não gosta da história, ele não vai se envolver. Então, muitas vezes, ele não vai dar uma ênfase, não vai fazer uma entonação. E eu sei que tem livros, assim, que meu filho gosta, eu gosto muito menos. Tem um livro que eu tenho aqui, que eu acho ele bem mal escrito, e eu não gosto de ler. E meu filho gosta, então, assim, eu leio com esforço para ele, mas não é um livro que, no rodízio, eu coloco aqui na estantezinha dele, porque não é um livro que me apetece. Então, eu também tento pensar nisso, assim, que quem vai ler para uma criança é um adulto, e o adulto também precisa gostar e se envolver com o livro para conseguir passar as emoções e tudo que o livro traz de forma interessante para uma criança. Esses seriam os seus projetos para o ano que vem, então, os livros que você acabou de falar aí. Seria isso? Isso. O primeiro semestre a gente vai trabalhar com esse que será lançado, e como esses livros já estão escritos, aí é trabalhar para que eles possam ser publicados, né? Ah, sim. E o que E esse mais é um você quer projeto... contar? Opa, pode falar. Oh, desculpa te interromper, Rodrigo. Não, eu ia perguntar, o que você quer contar mais para nós aí, para a gente estar caminhando para o nosso final já? Daí, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim. Como eu sou psicóloga de formação, também gosto muito de pensar nos livros que trabalham as questões emocionais. De trabalhar a saúde emocional, de trabalhar habilidades socioemocionais, porque hoje em dia, com um mundo tão acelerado, a gente com acesso a tantas tecnologias, e o que nos difere, de fato, das máquinas, né, é realmente habilidades socioemocionais, porque uma máquina não é capaz de nos abraçar, não é capaz de nos ouvir com a atenção que a gente gostaria, não tem uma escuta qualificada, um olhar atento, de compaixão. Então, é isso que nos difere das máquinas que estão cada vez mais próximas do ser humano, avançadas, né? A gente tem chat GPT aí que responde toda e qualquer pergunta, ainda mais se a pergunta for bem feita. Então, pensando nesse sentido, eu gosto de livros também que trabalhem as emoções. E também é um projeto que eu tenho a desenvolver. Eu tenho alguns aqui que são livros que trabalham as emoções. Essa coleção aqui trabalham as emoções primárias, então é felicidade, raiva, medo e tristeza. E para crianças mais novas, são bons livros, porque eles aprendem a denominar, a saber o que estão sentindo e dar nome a essa emoção. E a gente costuma falar, né, que não existe emoção negativa, a raiva não é uma emoção negativa, ela precisa ser controlada, principalmente a reação dela, né? O comportamento pode ser negativo, mas o sentimento não. O sentimento é válido, assim como a tristeza, e a gente conhece a alegria porque a gente se sente triste às vezes e sabe qual é o oposto, né? E aí esses outros... Eu queria colocar uma pergunta aqui para você. Você tocou agora há pouco na questão dos traumas também, né? Que você tem um projeto de trabalhar com os traumas também, não é isso que você falou? Também. Então, será que existe cura para os traumas? Existe tratamentos, existem Mas tratamentos... tratamento, assim, com ajuda psicológica ou com medicamento? Os dois. O medicamento, muitas vezes, ele ajuda quando se tem uma situação de risco à própria vida, é importante. Quando se tem uma situação de estresse, de ansiedade, de depressão, que atrapalha o seu dia a dia, então é interessantíssimo entrar com medicamento, porque o medicamento dá um suporte. Porque a terapia em si, ela é um processo mais lento. Então, se você está assim, não, está de licença no trabalho, está a ponto de sentir que vai explodir, entrar numa crise, então o medicamento, ele dá uma segurada nisso. Então, a gente, assim, toma medicamento para um problema do coração,
porque toma um medicamento para dor, então a gente toma medicamento também para a saúde mental, que isso é muito importante. E, em paralelo, a gente procura ajuda psicológica, que essa, como é um processo, ela é um pouco mais lenta. Então, ela não é milagrosa, né? Que você vai em uma sessão e vai sair curado de todos os seus traumas. Não, não tem como, né? Não existe isso. Então, nós somos seres humanos e a nossa mente, a nossa concepção, nossa visão de mundo e de homem, ela é formada ao longo de vários anos, né? Não vai ser uma sessão de meia hora que vai resolver todos os nossos problemas. Não, Mas em concordo. paralelo, né? Mas existem técnicas, existe a terapia EMDR, que ela é da psicologia, ela é focada em traumas. Então, citando traumas, é uma das coisas que se tem hoje, mas existem, assim, bons psicólogos, eles também sabem conduzir para que você ressignifique, não vai mudar o que aconteceu, porque isso não é possível, mas você tem formas de enxergar que podem ser diferenciadas e que nos ajudam também a entender nossos ciclos, as nossas repetições, por que que aquilo aconteceu ou de que forma eu vou reagir, e não buscar repetir os mesmos ciclos traumáticos, muitas vezes. Tá certo. Mas, enfim, hoje eu sou uma Você prestou psicóloga muito mais... atendimento? Você prestava muito atendimento na pandemia, assim, com relação a trauma, medo, essas coisas assim? Não, na pandemia eu não atendi, Rodrigo, porque eu estava grávida logo no início da pandemia e engravidei um pouquinho antes. Quando estourou, assim, a pandemia mesmo, que teve o lockdown, eu estava com 3 meses de gestação. Então, quando meu filho nasceu, não tinha vacina ainda. E aí eu estava em casa com ele, mas eu não estava atendendo, porque eu estava com um recém-nascido em casa. E o meu marido, ele voltou logo a trabalhar. Ele ficou um tempinho comigo, mas ele voltou a trabalhar presencial. Então, eu ficava sozinha com o neném o dia todo. Aí eu realmente parei de atender porque não tinha a mínima condição de estar com o bebê em casa sozinha e atender, né? Porque realmente você Ah, precisa ter é foco complicado. total, né? No atendimento. Mas, assim, de fato, tiveram muitas consequências psicológicas a pandemia. Foi um, foi um surto coletivo, né? Porque foi uma situação inesperada e que deixou a gente, assim, tiveram muitos casamentos desfeitos, porque a convivência foi muito intensa, né? Pessoas... Caso de suicídio também teve bastante, que eu acompanhei os noticiários. Eu até nem ouvia muito noticiário durante a pandemia, né? Porque eu estava tão ocupado com o programa aqui que eu nem. Porque você ouvir noticiário assim, a tua emoção fica lá para baixo. Estou falando no meu caso, né? Tipo, Sim, mas isso foi até uma recomendação, porque você vê, né? Se você assiste um jornal em qualquer graças tempo, a Deus, assim, ó, eu saí da minha tristeza que eu me encontrava durante a pandemia com esse projeto meu que nós estamos fazendo aqui. Graças a ele. Eu chegava a que fazer eu chegava a fazer 3, 4 lives por dia na época da pandemia. Tem muita coisa que eu perdi, que lamentavelmente eu não sabia salvar no Instagram, mas olha, foi muito bom. Para mim, pelo menos. sim, lógico, teve, assim, dentro de uma situação trágica que ninguém gostaria que tivesse acontecido, a gente aprendeu muita coisa nesse período, né? Porque a gente foi obrigado a lidar com uma situação que a gente não conhecia, mas é como você disse, os casos de suicídio aumentaram, divórcios e ansiedade, doenças de cunho mental mesmo, eles aumentaram demais. O Brasil já tem um alto índice de ansiedade, de depressão, e ficou ainda maior com a pandemia, porque realmente foi uma situação extrema que a gente teve que lidar, e muitas pessoas também perdendo pessoas próximas, né? Então, teve que lidar com luto, e a saúde mental, assim, ficou em evidência, de que é algo que a gente precisa cuidar de fato, porque uma vez que a gente descuida, assim, que a gente rompe, a gente também tem um processo de retorno,
para se recompor, para se reorganizar, que é necessário, né? E aí também o bom é que deu um boom nos atendimentos psicológicos online, né? Como você perguntou se eu fiz, porque realmente muita gente passou a fazer online algo que antes não se vinha fazendo. Eu não sei se você chegou a acompanhar uma live que eu fiz com um psicólogo aí, o Dr. Alexandre Herzog. Ele falou também que ele atendia muito online, né? Não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Tá aí no canal. Sim, e alguns psicólogos nem retornaram para o presencial, porque tem sua clientela no online, muitas vezes de outra cidade, e não compensou voltar para o presencial, ficou no online mesmo. O que foi, assim, um ganho, porque muitas pessoas também não viam essa possibilidade de fazer online, se viram obrigadas a fazer na pandemia e gostaram da forma como isso foi feito, né? Porque acaba que tem certo conforto também, você tem menos gasto enérgico, né? De se arrumar, de sair, de ter um custo também com o transporte, a locomoção de uma forma geral, né? Maravilha, Reni. Quero te agradecer muito a tua gentileza de ter feito esse programa aqui comigo, nesse domingo. E fala o que você quiser, deixa um recado para as pessoas te procurarem, deixa tuas redes sociais e fica à vontade. Obrigada. Então, meu Instagram é Reni Muniz, é Instagram de mãe, né? Tem mais coisa de criança do que minha, porque a maternidade, ela vem como um furacão, né? A gente realmente não tem como mais ser a mesma pessoa que a gente era antes de ser mãe. E o que eu gostaria de deixar como um recado é leia. Leia para uma criança, leia para os seus filhos. Eu vou mostrar mais essa coleção aqui, que é uma coleção muito legal. São livros de adição. Ele tem esse aqui, Baleia na Banheira, Muito Cansado e Bem Acordado, Bem Lá no Alto. E cada vez vai adicionando um ponto à história. Esse aqui é o preferido do meu filho, que fala que o urso está com fome. Que delícia! Um bolo. Mas o bolo está bem lá no alto e o urso está bem lá embaixo. Chega o porquinho. E aí cada vez vai chegando o animal. Chega o cachorro. Chega o coelho. E ele é muito bacana, porque a criança ela vai acostumando com a leitura e ela já espera o próximo animal vir. Então, meu filho já decorou assim um pouco da sequência de quem chega. Então, assim, é muito gostoso, né? Ver quando as crianças já estão apegadas à leitura e ver como elas compreendem o mundo e os conflitos internos que elas têm, as emoções que elas sentem. É muito gostoso de acompanhar. E a comunicação, por si só, ela é muito rica com a criança, mas ela não é tudo. Ela acaba sendo fraca em termos de vocabulário, né? Então, a gente tem na leitura essa possibilidade de oferecer um mundo mais amplo. E a criança tem até, assim, ela consegue ter repertório visual de coisas, às vezes, que ela não conhece. Ela nunca foi numa floresta, mas ela já escutou uma história sobre floresta, que descreveu como é a floresta. Quando ela ouve a palavra floresta, ela tem uma referência que ela busca, né? Então, isso, assim, trabalhar a imaginação, a criatividade da criança, assim, você vê ela refletindo, pensando, adequando em outro contexto, é realmente muito benéfico para a criança e é recompensador para quem se dedica a isso, né? Num mundo com tantas telas, com tanta distração, que nem sempre fazem bem, pelo contrário, né? Muitas vezes fazem tão mal para as nossas crianças, nossos adolescentes, aumenta o índice de ansiedade. O negócio é esses desenhos, né? Muito violento para criançadinha pequena, né? É um incentivo à violência, né? Soco, arma. Também, a gente não tem muitos materiais seguros assim, não, né? A internet está aí, tem de tudo. E as crianças, elas não têm esse discernimento para escolher o que é melhor para elas nessa idade, elas estão em idade de amadurecimento. E nós pais temos essa responsabilidade, esse dever. Então, o incentivo da leitura, ele não tem idade para começar, nem para terminar. Porque na vida intrauterina, você já pode ler para uma criança, porque o bebê já está ali, por volta dos 4 meses, ela já tem essa percepção auditiva, e você pode
ir falando e contando, ela já se familiariza com a voz humana, então, tanto é que reconhece muitas vezes, né, as vozes que ela mais ouvia ali, e não é algo para a gente esperar a criança estar alfabetizada para começar, é algo para começar para já, né? Se você tem um filho de 1, 2, 3, 4, 5, 8 anos, ou, não comecei ainda, comece, leia para uma criança, e é algo que é um assunto que não há muitas divergências, porque às vezes você tem, não, mas tem um ponto de vista, ou tem um teórico que fala isso, um autor que fala aquilo, e nesse ponto é quase uma unanimidade. Ler para uma criança só tem benefícios. Então, você aumenta o vínculo também com a criança, então se você é professora também, a criança consegue ter um poder de concentração maior também nesse mundo de distrações, né, porque muitas vezes, a gente mesmo como adulto se distrai muito com redes sociais, está sempre ali esperando um novo estímulo, uma nova notificação, e a gente vai perdendo esse poder de concentração. E os estudos dizem que o QI da nova geração é menor do que a dos pais, então é a primeira geração que vai ter um QI menor do que a geração anterior. E isso é muito perigoso, é um custo alto, você vai ter um custo alto para a humanidade. Então, se você puder, vá na contramão disso daí e leia para uma criança. Maravilha. Você quer indicar alguém para um programa futuro? Rodrigo, eu vou indicar, vou mandar para você no seu particular, que eu vou confirmar com a pessoa se ela está com coragem. Mas você quer registrar o nome da pessoa aqui ou quer que eu diga depois? Depois, eu vou ver se a pessoa está corajosa, porque às vezes em frente às câmeras a gente dá uma travada, né? Então tá bom. Eu vou me despedir então das pessoas e agradecendo mais uma vez pela gentileza e obrigado, tá? Imagina, Rodrigo, eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. E o Rodrigo falou no início do Pix, olha, o Rodrigo, assim, tem um trabalho admirável, admiro muito ele como pessoa, como profissional. E, assim, é uma satisfação estar aqui com ele, porque é uma pessoa que eu quero bem demais. A Opa. gente não se conhece pessoalmente, né? Se conhece só de longe, à distância. E quando ele fala do Pix, é uma contribuição. Se você puder contribuir, está chegando aí final de ano. Se você puder contribuir com o trabalho dele, com a vida dele, fica aí já essa dica de generosidade. 045-196-949-90. Esse é o nosso Pix, meu povo. Tchau. Tchau. Clicável programa, clicável cancelar, clicável reino, clicável pausar, clicável terminar. Título,